amados de Jesus. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos começar orando, agradecendo ao Senhor porque Ele chegou aqui diante da gente. E é muito importante a gente cultuar o Senhor, tendo certeza de que Ele está aqui. Amém? Ficar de pé no seu lugar para a gente orar junto. Oremos. Pai Santo e Eterno, obrigada, Senhor, pela sua presença aqui nesse lugar. Obrigada porque o Senhor nos deu o presente mais precioso, que é o seu Espírito Santo. E Ele habita em nós. Nós te agradecemos, queremos te louvar, te adorar, por guiar a nossa vida e fazer cumprir na nossa vida tudo que te agrada, Senhor. Nós queremos te adorar por isso. Queremos te adorar também por quem o Senhor é, pela bondade que nós vemos no Senhor, pela perfeição do nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui, que o Senhor seja exaltado nessa noite. E o nosso coração possa conhecê-lo um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Seguro estou.
Nós vamos declarar que Ele é nosso Deus, nosso protetor, nosso Salvador. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nada além do sangue. Estamos aqui por causa do sangue de Jesus que foi derramado voluntariamente em uma cruz. Amém? Ele é o motivo da nossa alegria, o motivo pelo qual nós nos reunimos. É por Ele, é por causa dele. Onde ouço a tua voz, onde
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. Poder sentar, queridos. Próxima quarta-feira estaremos aqui, né? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Números, né? Estamos sendo muito abençoados pelo Senhor através do estudo da palavra dele às quartas-feiras. Então não falte, né? Não perca essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Senhor. Quinta-feira nós teremos culto no lar, na casa da nossa irmã Loura, na casa da nossa irmã Dai. Então estaremos lá com a permissão do Senhor. Vamos lá abençoar e sermos abençoados pelo Senhor ali naquela casa, né? Que sempre nos recebe com muita alegria. Então, quinta-feira, às 7h15, na casa da nossa irmã Loura. E domingo estaremos aqui, né? Com a permissão do Senhor, às 18h30. O tema de oração, nosso mês, diz assim: Deus vê você, vê sua vida, vê sua história, Ele te conhece. Isaías 49:15 diz assim. Vamos ler? Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Amém, glória a Deus. É promessa do Senhor, né? Então nosso Deus é verdade. Louvamos ao Senhor por isso, porque sabemos que Ele não nos esquece jamais. Vamos orar, né, por esse tema, chamar a nossa irmã Leina, orar por isso, minha irmã, para que o Senhor coloque essa certeza no nosso coração. Nós somos um povo que tem um Deus que cuida, né, que protege, que zela pelas nossas vidas. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por isso. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, que está no céu, na terra, todo o tempo, meu Deus. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, por estar aqui, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por cada irmão que está faltando. Eu te agradeço por cada irmão que está presente. Eu te agradeço, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. E te peço, meu Deus, que fique com a gente, meu Deus. Nunca a gente vai se esquecer, meu Deus, o quanto o Senhor é importante em nossas vidas, meu Deus. Que só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas, meu Deus. Só o Senhor, meu Deus, aqui está na frente da tua igreja, meu Deus. Eu acredito, meu Deus, que só o Senhor pode todas as coisas. O Senhor sabe da vida de cada um aqui, meu Deus. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, conforte, dê força e vida espiritual a cada irmão. Amém. E abençoa quem está na frente do teu trabalho, meu Deus. Vai de encontro a Maria Clara ali, meu Pai. Vai abençoando, protegendo, livrando ela de todo mal, Senhor. Amém. Livre ela, meu Deus, do laço do passarinheiro. Do laço do inimigo, meu Deus. Amém. Esteja livrando, meu Deus, e guardando, meu Deus, porque ela é tua serva, Pai. Amém. Meu Deus, ela é tua filha, Senhor. Amém. Meu Deus, ela nasceu para você te servir, Senhor. Não servir o mundo, meu Deus, mas servir a ti. Amém. Não deixe o inimigo passar na tua frente, meu Deus, porque o inimigo não pode, meu Deus, passar na sua frente, meu Deus. Porque o Senhor pode todas as coisas, meu Deus. Então, eu creio, meu Pai, que você está ali. O Senhor está aqui e está ali, Senhor, tudo dela, tudo dela. E abençoa, Senhor, cada um, meu Deus, que faz parte do grupo de louvor. Esteja abençoando, guardando, livrando e dando sabedoria, meu Deus, inteligência, cada vez mais, meu Deus, a cada um, Senhor, na frente do teu trabalho, meu Deus. Abençoa Romário, abençoa a Selma, abençoa a Levan, abençoa a Laís, abençoa a Nicole, abençoa a Lice. Esteja abençoando cada um, meu Deus. Abençoa a Eric, que hoje não está aqui, está à frente do trabalho, meu Deus. Abençoa a Aika.
Esteja abençoando todo mundo, meu Deus, lembrando, meu Deus, cada um deles, meu Deus, o quanto eles faz falta na tua casa. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Que tenhamos uma fé que nos dê a certeza da presença do Senhor em nossas vidas. Foi pelo que a nossa irmã acabou de orar. E vamos agora para o nosso momento de recolhimento dos dízimos e das ofertas. E vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Salmos 24, verso 1. Vamos lá? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Convidar a Valdira para nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e das ofertas. E nós vamos louvar o Senhor enquanto recolhemos os dízimos e as ofertas. pelos irmãos que têm motivo de gratidão e gostariam de vir aqui à frente, e pelos aniversariantes da semana.
Gratidão. Quarta-feira eu compartilho aqui. Eu não tenho gratidão nenhuma, só a gente está aqui, né, reconhecendo, nós somos gratos. Amém. Amém. Ó Pai, muito obrigado por esse momento, Pai Santo. Muito obrigado com a música de Nós Somos Livres, Pai Santo. Nós somos livres, Pai Santo, em si, para te amar, para dizer, livre eu sou, porque seu amor reina em nós, Pai Santo. Pai, continua abençoa, Pai Santo, seu coração, Pai Santo. Ó Pai, abençoa cada um que pertence aqui, Pai Santo. Que pessoas também venham para adorar e dizer, eu sou livre para te amar. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por esse tipo de oferta, Pai Santo, abençoa quem deu. Abençoa também por algum motivo, Pai Santo. Não pode dar, mas continua abençoando. Amém. Amém. Abençoa, Pai Santo, que está em gratidão na minha frente. Pai Santo, derrama uma bênção mais e mais na sua vida. Nós chegamos no pouco tudo, em nome de Jesus, esteja com a palestrante. Em nome de enriquecer mais e mais as nossas vidas, Pai Santo, e habita em nós. Em nome de Jesus, somos gratos. Amém. Amém. Glória a Deus. A agenda da nossa congregação. No mês de setembro, nós teremos o culto de gratidão pelo aniversário da nossa congregação. Amém. Amém? Mais um ano, né, diante da presença do Senhor. Nós temos mais de 1000 motivos para agradecer ao Senhor. É isso? Então estaremos aqui no próximo mês. A data ainda está sendo, né, organizada, vai ser definida, mas logo será informada aos irmãos. Ore por isso. É para que não seja só mais um ano, mas que seja um ano de gratidão, para que a gente possa realmente adorar o Senhor por tudo que Ele fez, por esse privilégio que temos de estar aqui. Amém? Amém. E ore também pelo impacto infantil, que também será no mês de setembro. Vamos levar a palavra do Senhor aos pequenos, crendo que as crianças podem sim levar a palavra do Senhor para o seu lar, para o seu familiar. E nós vamos orar por isso. Eu convidar a irmã Márcia para vir aqui à frente, para a Márcia orar pelo aniversário da congregação, esse culto de gratidão que teremos no mês de setembro. Nós temos essas duas atividades importantes, e pelo impacto infantil, pelo evangelismo que faremos. Oremos. Pai, exaltado seja o seu santo nome. Amém. Engrandecido, Pai, honrado, louvado, meu Senhor, seja o seu santo nome. Nesse momento queremos nos desprender, meu Deus, de tudo que temos, de tudo que somos, Senhor, colocar diante do seu altar, pedir perdão, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos pelas intenções e pelas não intenções, Senhor. Tenha misericórdia. Nós estamos diante de um Deus que é justo, que é misericordioso, que é amoroso, que é terrível, que é um Deus único na nossa vida, Pai. Queremos amá-lo como o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Queremos amá-lo com todo o nosso entendimento, do fundo do nosso coração, meu Pai, com todo o nosso coração, Senhor. Nós queremos neste momento, Pai, agradecer pelas bênçãos celestiais e espirituais em Cristo Jesus, Senhor, que o Senhor derrama a todo o momento nas nossas vidas, meu Pai. Queremos retribuir, Senhor, e pedimos sua perfeita bondade para que possamos retribuir de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, meu Senhor. Colocamos no seu altar, Senhor, ó Deus, o aniversário dessa congregação, que saiu do seu coração, meu Pai. Todo esse projeto não foi um projeto vindo de mãos humanas, meu Pai. Então queremos, meu Deus, comemorar mais um ano, Senhor, rendido aos seus pés, Pai. Todas as pessoas que vêm aqui para falar contigo, para ouvir o Senhor, meu Deus, nós queremos entendimento, Pai, sabedoria, discernimento, Senhor, para que possamos agir juntos, que possamos entender juntos, que possamos nos ajudar, Pai, mutuamente, Senhor. Possamos ver o agir da sua mão poderosa, Senhor, em cada vida que congrega nesse lugar. Queremos então ter um momento de congregação, um momento de comunhão, Senhor, para agradecer por mais um ano que o Senhor está projetando, Pai, esse momento, que o Senhor está organizando de acordo com a sua vontade, Senhor, que o Senhor possa usar cada um de nós, Senhor, para que tudo seja lindo e agradável aos seus olhos, meu Pai. Nós queremos também, Senhor, que o Senhor esteja na frente, Senhor, na frente de combate, meu Pai, com esse evangelismo infantil que estamos
que estamos sendo orientados pelo Senhor, que estamos sendo ordenados. O Senhor nos ordena e nós seguimos. Nós queremos os seus passos e não os nossos passos, Pai. Queremos fazer acontecer aquilo que o Senhor já vem guardando desde antes da fundação do mundo. Esse momento evangelístico, Senhor. Nós queremos falar do Senhor de uma maneira natural, de uma maneira simples, de uma maneira que o Senhor nos diz em sua palavra. O Senhor quer que sejamos como as crianças, meu Pai. Então queremos falar para elas de acordo com o que o Senhor nos pede na sua palavra. Queremos chegar com ludicidade, queremos chegar com uma pedagogia que agrade aos seus olhos, Pai, e não a ninguém, meu Senhor. Então queremos que o Senhor nos oriente em tudo, Senhor. Organize todas as peças, Senhor, para que possamos fazer um dia agradável aos seus olhos, Senhor. Queremos encontrar favor nos seus olhos, para que possamos chamar mais pessoas para o seu reino, Senhor. Pessoas pequenas, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor quer que nós sejamos como elas. Então, nos dá a palavra de vida eterna para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Salmos 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim é a geração que o busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Este é a glória, o seu forte valente, o seu valente nas guerras. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Amém. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor dos Exércitos, ao Rei da Glória. Vamos declarar que Jesus é o centro das nossas vidas, é o centro da nossa igreja, é o centro da igreja, é o centro de tudo que há, de tudo que existe. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há.
clamor pela vida dos irmãos que se encontram enfermos, desempregados, ansiosos, aflitos, né, precisando aí de um socorro do Senhor. Se você tiver algum pedido especial e quiser ficar de pé aí no seu lugar, fique muito à vontade, né, para a gente orar. Entregar na mão de quem pode resolver absolutamente todas as coisas. E vamos orar também pela vida das crianças, né? Vamos orar pelo Ministério Infantil, pedindo ao Senhor que nos ajude, né, a ensinar as crianças o caminho que elas devem andar. Amém? Vou convidar nosso irmão Aderman para fazer a sua oração. Vamos ficar em pé, irmãos? Para descansar um pouco. Oremos. Senhor, graças te damos, porque nós, tão pequenas criaturas, Senhor, podemos chegar diante do Rei do Universo, do Criador de todas as coisas, daquele a quem pertence todas as coisas, Senhor. Oh Deus, que maravilha, Senhor Deus, chegar diante do trono da tua graça, Senhor, e poder interceder, Pai, porque o Senhor recebe o nosso clamor, o Senhor recebe as nossas petições, o Senhor recebe as nossas intercessões, Senhor. Oh Deus, nesse momento queremos interceder por todos aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, no meio da tua igreja, Senhor. Por aqueles que estão enfermos, às vezes parentes nossos, Senhor Deus, pessoas aproximadas, Senhor. Pessoas que estão dentro dos nossos relacionamentos. Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando cada vida, Senhor. Aqueles que estão em recuperação como tais, Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando, Pai, e completando a tua obra na vida delas, Senhor. Queremos abençoar, Senhor Deus, aqueles que estão procurando emprego, estão procurando uma atividade, estão procurando um trabalho, Senhor Deus, procurando um ramo onde pode se encaixar, Senhor Deus, para tirar o pão, ó Deus, para o seu sustento, Senhor. Que o Senhor dê discernimento, Senhor Deus, que o Senhor abra as portas para os nossos irmãos, Senhor. Senhor Deus, te pedimos por aqueles que são aflitos, Senhor, aqueles que estão ansiosos, Senhor Deus, por coisas dessa vida, Senhor Deus. Ansiosos e aflitos, Senhor Deus, por problemas que não podem resolver, Senhor. Ansiosos e aflitos, Senhor Deus, pela preocupação com o futuro, pelo que acontece às vezes no meio da sua família, por decisões que vezes outras pessoas, aqueles que fazem parte do seu meio familiar, Senhor Deus, tomando caminhos e decisões que não são segundo a sabedoria do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor visite cada coração, Senhor. Que o Senhor, Deus, esteja trazendo esperança, trazendo, Deus, sossego a esses corações, Senhor. Para que esses corações se rendam ao Senhor, Pai, e confie que o Senhor nunca perdeu o controle de nenhuma situação, Senhor. Senhor Deus, clamamos a Ti, ó Deus, por isso, Senhor Deus. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor nos conhece, Senhor. Como é bom saber que o Senhor vê a nossa história, Senhor. Como é bom saber, Senhor Deus, que o Senhor conhece todos os nossos dias, desde os deitar ao levantar, Senhor. O Senhor está nos acompanhando em todos os nossos passos, Senhor. E que o Senhor, Pai, nunca esquece dos seus filhos, Senhor. Senhor, colocamos esse clamor diante do Senhor, Pai. Colocamos o nosso clamor diante do trono da Tua graça, Senhor. Para que o Senhor abençoe, intervenha, mude a realidade, ó Deus, e abençoe essas vidas no nome de Jesus, Senhor. Esse é o nosso clamor, no Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmã Gildete, vou chamar a irmã Gildete para que venha à frente. Ela vai ser a porta, poder sentar, irmãos. Ela vai ser a portadora da palavra do Senhor para as nossas vidas. Quando nós convidamos a irmã Gildete, tanto eu como a Ciel, nós convidamos por um critério. Cada irmão que vem aqui, cada irmã que vem aqui. O critério primeiro da escolha, que seja serva de Deus, que seja servo do Senhor. As demais coisas o Senhor acrescenta ao longo da vida, mas ser servo é uma decisão que parte do coração de cada um de nós. E aqui está uma serva de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Esse é o maior título que alguém pode ter. E eu tenho a honra de ser serva. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. É com muita alegria que eu recebo mais uma vez esse convite. E eu desejei muito estar convosco. Vou parafrasear o apóstolo Paulo agora. No dia 8 de agosto, né, no encontro de mulheres, soube que foi uma bênção, né? E que
teve muitas mulheres aqui que aceitaram esse convite, mas foi o dia do meu aniversário. Eu tinha uma programação em família, né? Eu tenho a honra de aniversariar no mesmo dia de Nicole. Eu a parabenizei, né? E eu tive muita vontade de estar aqui. Mas graças a Deus que hoje isso foi possível. Eu estou aqui com os irmãos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto assim, bastante conhecido, mas eu sou apaixonada pela Bíblia. Que livro interessante, né? A gente lê o mesmo texto todo dia e todo dia ele nos fala de coisas novas, porque depende do nosso estado de alma e daquilo que o Senhor quer falar conosco através daquilo que estamos lendo. E então eu convido os irmãos para ler Mateus 8, 14 e 15. Esse mesmo relato, ele está em Marcos 1, 29 e 31 e Lucas 4, 28 e 39. Esse texto fala sobre Jesus na casa de Pedro. Hoje pela manhã o pastor Tiago falou uma coisa muito interessante que eu não sabia na pregação, em alusão ao mês da juventude, né? Que os discípulos provavelmente eram jovens com idades abaixo de 21 anos. Que coisa interessante, não é? E eu fiquei refletindo, eu sempre reflito nas pregações do pastor Tiago, por essa proximidade dele com os jovens. E certa vez ele estava pregando e ele citou uma frase, e a primeira coisa que eu pensei quando eu li aquela frase aqui, vixe, parecendo que o pastor pescou aqui da minha mente essa opinião, porque a gente costuma ser muito, a gente, que eu digo eu, e a maioria das pessoas da minha faixa etária, nós somos muito severos com os jovens, né? A gente critica, questiona, acha que o jovem não é capaz de assumir responsabilidades e tudo. E eu vi que este é um pensamento não apenas nosso de hoje, mas é um pensamento da Idade Média, de se achar que o jovem não é capaz. Mas nós fomos jovens um dia e fomos capazes, constituímos família, assumimos responsabilidades, não é? Assumimos atividades profissionais. E o Senhor nos capacitou, e o Senhor vem capacitando os jovens para prosseguir tomando conta do seu reino. E hoje, ao pensar que Pedro era provavelmente o único casado da galera, me chamou a atenção. E hoje nós vamos ver esse texto que fala sobre a cura da sogra de Pedro, Mateus 8, 14 e 15. Como eu disse, é um texto muito conhecido, né? A gente sempre está falando sobre isso. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que me chamou a atenção nesse texto. 8, 14 e 15. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Esse é o texto principal do qual nós iremos meditar nessa noite. Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Fala aos nossos corações e a nossa mente neste momento, conforme aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Deus, neste momento das nossas vidas, que nós possamos meditar e levar para a nossa vida aquilo que nós aprendermos aqui. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Irmãos, primeira coisa que me chamou nesse texto foi que Jesus nos vê. Como é bom, não é? Pensar num Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Mas Ele olha e Ele nos vê. Mesmo a gente sendo aquele pontinho imperceptível lá no universo, Ele nos vê.
lá, como aconteceu com Agar lá no deserto, né? Ela achou que estava ali para morrer, ela e seu filho, mas o Senhor a viu e providenciou não apenas que ela e seu filho tivessem vida, mas que ele fosse uma grande nação. Ele deu um destino grandioso para aquela mãe e aquele filho. E esse é o Deus que nos vê. Ele olha para nós. Aqui o texto diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, glória a Deus, né? Eu gosto muito daquele livro, entra na minha casa, entra na minha vida. Ele entrou na casa de Pedro, ele entrou em nossa casa, porque esse corpo é a casa do Espírito Santo. E ele está aqui em nós. Olha que privilégio, né? Ele não apenas entrou na casa de Pedro, ele entrou na nossa casa. E aqui ele vê tudo. Antes de nós abrirmos a nossa boca para dizer para ele como é que nós estamos, ele já viu. Ele já viu como está aqui, ele já viu como está aqui. Ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe aquilo que a gente vai falar antes do abrir da nossa boca, porque ele nos vê. E ele nos vê por dentro. Ninguém pode ver isso. Irmãos, tem momentos da minha vida que eu sinto uma alegria em pensar que ninguém pode ler meus pensamentos, nem o inimigo. Vocês já viram aquela comédia, né? Eu gostava, hoje eu não assisto mais filmes porque eu não tenho paciência. E aí eu começo a dormir, eu fico impaciente, eu quero andar, eu quero ver logo o resultado. Mas eu já gostei muito de assistir comédia, e eu não lembro do nome do filme, mas era de um homem que ele ficou lendo o pensamento das pessoas. E era muito engraçado, né? E, embora seja engraçado, é uma tragédia, né? Ele se meteu em várias enrascadas por conta disso. E aí eu fico pensando, graças a Deus, que somente Deus conhece meus pensamentos. Somente Ele sabe dos meus sentimentos antes que eu possa falar. Tem orações que a gente faz sem falar, né? Para que nem o inimigo ouça. É só nós e Deus. Como é bom esse Deus que entra na nossa casa e esse Deus que nos vê. Entrando Jesus na casa de Pedro, ele viu a sogra deste de cama. Quando ele entra na nossa casa, ele nos vê e ele sabe como nós estamos. Qual é a nossa condição naquele dia? O que é que nós precisamos? E ele contempla as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas alegrias. E em outro texto, em Marcos, como eu disse, esse mesmo texto, essa mesma história, esse mesmo fato, ele é contado no livro de Marcos e no livro de Lucas. E em Marcos diz que falaram a respeito dela a Jesus. E antes dele ver a sogra de Pedro, alguém falou para ele: olha, a sogra de Pedro está doente. E essa frase também me chamou a atenção, porque em Lucas diz que pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Olha como é bom, ó, o Deus que nos vê. Alguém fala com Jesus a nosso respeito. Olha as orações que já foram feitas aqui anteriormente, né? Então a gente ora por quem está aflito, a gente ora por quem está enfermo, a gente ora por quem está precisando de um emprego, por quem está desesperado. Nós estamos fazendo o quê? Falando desta pessoa para Jesus. Da mesma forma que fizeram aqui com a sogra de Pedro. Falaram a respeito dela a Jesus. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. A mesma coisa que estamos fazendo aqui, anos e anos e anos depois. Nós, como cristãos, estamos repetindo a mesma coisa. E como é bom amar as pessoas e falar com Jesus sobre ela. E como é bom a gente saber que alguém está falando sobre nós com Jesus.
Quando alguém diz assim, irmã, eu estou orando por você, aquilo chega a dar um alento, um alívio, uma segurança, porque nós não estamos sozinhos. A gente conta com os irmãos para orar por nós, para nos dar aquela palavra de apoio. E nós, irmãos, seguindo esse exemplo aqui, nós devemos sim continuar orando por aquele familiar que precisa de libertação, que precisa de salvação, que precisa de cura, que precisa de mudança na sua vida. Este texto está nos chamando a atenção para isso, que nós precisamos continuar falando a respeito das pessoas com Jesus. É aquele que pode mudar a história das pessoas. E como ele muda a história das pessoas, não é? Como ele mudou a nossa, e nós precisamos ter essa empatia para ver a história das pessoas serem mudadas também. E nós devemos orar pelos nossos familiares que estão enfermos no corpo e na alma. E Jesus sempre está disposto a curar. Muitas vezes, irmãos, falando sobre doença, aqui nós estamos falando de uma cura, né? Muitas vezes o próprio doente, ele não tem ânimo para clamar a Jesus. A doença tira o ânimo, tira a alegria, tira a expectativa, tira a esperança. Então somos nós que estamos sãos, que precisamos estar orando pelos enfermos do corpo, da alma e do espírito, e apresentando essas pessoas para o Senhor. Então nós que somos amigos, que somos familiares, nós devemos fazer com essas pessoas como aqueles amigos que, como está registrado lá em Lucas 5, 18 e 19, colocou aquele rapaz através do telhado. A fé daquela ação não foi do doente, foi dos amigos que colocaram aquele doente através do telhado. E muitas vezes nós precisamos levar os nossos amigos, familiares ao Senhor, como se a gente estivesse transpondo aquela pessoa através do telhado para que ela chegue até Jesus. Porque ela própria, ela não tem forças para isso. E ela precisa da nossa ajuda. E quando a gente leva alguém ao encontro de Jesus, quando nós vamos ao encontro de Jesus, a gente se acha pensando que fomos nós que tivemos essa iniciativa. Mas desde a criação do mundo, é Deus quem vem ao nosso encontro. É Ele quem nos impulsiona a buscá-lo. É Ele que age em nós. E Ele, olha o que é que o texto diz aqui. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama. E Ele a tomou pela mão. Foi Ele que teve a iniciativa de tomar aquela mulher pela mão. É Ele que vem ao nosso encontro primeiro. Quando se nós quisermos, nós retribuímos essa mão estendida de Jesus para nós. Mas quem tem a iniciativa, sempre quem teve a iniciativa, foi Ele. Foi Ele quem providenciou, desde o início de tudo, um Salvador para as nossas almas. E como é bom pensar que um dia nós vamos morar no céu com Jesus. Aquele céu que Ele foi preparar para nós e que Ele nos prometeu, e foi Deus quem teve essa iniciativa. Foi Ele quem estendeu a mão. E aqui, quando Ele tomou aquela mulher pela mão, Ele agiu em favor daquela mulher, assim como Ele age em nosso favor. Ele se aproximou, Ele tomou-a pela mão e Ele ajudou-a a levantar-se. Esse levantar-se nem sempre se refere a alguém que está enfermo fisicamente. Quantas vezes estão prostrados psicologicamente, entristecidos, desanimados, sem expectativa, sem saber o que fazer, sem saber como agir,
em determinadas circunstâncias, sem saber que decisão tomar. E aí Jesus vem, nos toma pela mão e nos levanta. Esse levantar pode não ser físico, pode ser um levantar de tomar uma atitude. A atitude correta, de acordo com aquele plano que o Senhor tem para nós, de acordo com aquele propósito que Ele tem para as nossas vidas. E em Marcos 1,31 diz assim: então Ele se aproximou dela. Então é Jesus que tomou a iniciativa de se aproximar. E desde a criação do mundo, Ele sempre toma a iniciativa de se aproximar do homem e de agir em favor da sua salvação. Glória a Deus. Muitas vezes nossas forças elas não são suficientes para levantar da situação de pecado, de ausência de Deus. Então Ele vem, se aproxima, nos ajuda com suas potentes mãos, nos ergue para que nós tenhamos uma atitude. A cura do corpo ou da alma, ela traz dignidade e propósito a quem é curado e a sua família também. A primeira coisa, quando uma pessoa me pede oração por alguém enfermo, eu oro pelo enfermo e oro por quem está cuidando. Por experiência própria, irmãos, como é difícil cuidar do enfermo. E eu me lembro que a minha mãe, eu cuidei da minha mãe durante 9 anos com Alzheimer e Jesus me abençoou muito nesse período. E eu gosto sempre de citar esse versículo, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, porque quando a gente está no fim, a gente olha para trás e a gente vê o quanto Jesus andou conosco, né? A minha mãe não tinha plano de saúde e eu não tinha condição de pagar o plano de saúde e pagar todas as despesas necessárias para minha mãe. Mas, irmãos, Deus providenciou um atendimento público para minha mãe, de honra. Amém. Durante todo o período de tratamento dela, minha mãe teve um tratamento muito bom. E eu sempre recomendo às pessoas que têm familiares com Alzheimer que procure o atendimento do PROSE, que é um posto médico especial que fica ali onde era o Lactário, no bairro Zildolândia. E ali atende pessoas com diabetes, Alzheimer, mal de Parkinson, hipertensão, e eles fazem um atendimento de qualidade. E lá, muitas vezes, eles fizeram reuniões com os cuidadores e levavam psicólogos para esse atendimento e orientações, porque eles sempre diziam que quem precisava de cuidados éramos nós que estávamos cuidando do doente. E sempre que a gente está orando por alguém que está enfermo, oremos também por quem está cuidando. Porque a cura do corpo ou da alma traz dignidade para o doente. Porque como a pessoa se sente um lixo quando está enfermo, né? Não tem ânimo para nada, fica ali, não tem vontade de fazer uma comida, não tem vontade de comer. E às vezes não tem vontade de tomar um banho, de fazer o asseio necessário. Mas aquela pessoa que está cuidando, ela também precisa de dignidade. E nós precisamos oferecer essa dignidade para quem está cuidando. Jesus tem o poder de curar. Esse poder foi dado pelo seu Pai, porque Ele é Deus. E Ele tem o poder dado nos céus e na terra para fazer tudo aquilo que for preciso para o nosso bem. E onde Ele toca, o milagre acontece. Porque o poder está nas mãos de Jesus. E quando Ele tocou aquela mulher, tomando-a pela mão, Ele tocou aquela mulher e a febre a deixou. Aí nós podemos pensar, aí a gente pensa assim, a febre é uma coisa tão comum, nem sempre, não é? A febre é um sinal de algo mais grave que está acontecendo no corpo de uma pessoa. E naquela época não vamos comparar
essa época da sogra de Pedro com a nossa hoje, que a gente toma uma dipirona e a febre vai embora. Era uma época em que as pessoas morriam de doenças até não conhecidas. E quando Jesus tocou, aquela mulher recebeu o milagre, recebeu a cura, e ela imediatamente se levantou. Esse levantar, ele significa levantar da cama, sim, o enfermo, mas significa também levantar e tomar uma atitude, e tomar uma decisão. E qual foi a decisão imediata daquela mulher quando ela foi curada? Servi-lo. Que alegria, não é? Quando nós recebemos de Jesus a cura. Que alegria. Já viram quando a gente está sob o efeito do primeiro amor? Quando a gente aceita logo a Jesus e a gente quer compartilhar aquele momento de cura da alma, de cura dos pecados, e a gente quer compartilhar com todo mundo, a gente quer servi-lo, oferecendo às pessoas aquilo que o Senhor nos deu de graça. Então aquela mulher recebeu o milagre, recebeu a cura, tomou uma decisão, levantou-se, tomou uma atitude e passou a servi-lo. Mas, quando eu li essa frase pequenininha, passou a servi-lo, aí eu pensei assim, ninguém nunca viu a Deus. A Bíblia nos diz isso, não é isso? Ninguém nunca viu a Deus. Como é que a gente pode servir a Deus se a gente nunca viu Ele? Se Ele está lá no céu dele. E o Espírito Santo que está aqui, Ele é invisível aos nossos olhos humanos. Como a gente pode servi-lo? A gente serve a Jesus servindo ao outro, servindo aos nossos irmãos, servindo aos nossos familiares, servindo aos nossos vizinhos. Irmãos, que coisa importante é um vizinho, né? Um vizinho bom, ele vale mais do que, às vezes, vale mais, eu não estou falando no sentido de valer, mas sim no sentido de que ele socorre primeiro do que até o parente, quando a gente precisa, não é? Porque ele está ali mais perto. E como é bom servir os nossos vizinhos. Como é bom servir o nosso colega de trabalho. Não é questão de merecimento não, viu, irmãos? Que às vezes a gente fala assim, a gente lembra de alguém e pensa assim, não merece não. Mas vamos servi-lo, porque essa é a forma de agradecer a Deus a cura da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Vamos servi-lo. E Marcos, no texto desse mesmo fato ali em Marcos, ele afirma que ela passou a servi-los. Então a forma que nós temos é servir ao próximo. Nós estamos em uma igreja onde nós temos muitas oportunidades para servir ao Senhor. E como temos o que fazer? As pessoas, eu estou na iminência da publicação da minha aposentadoria, as pessoas ficam me perguntando, mas pode ficar mais um pouquinho? E vai ficar fazendo o quê? Eu digo, eu faço parte de uma igreja que se eu me dispuser a trabalhar, eu vou ficar 24 horas no ar, que não vai faltar o que fazer. E assim é a Teosópolis, né, irmãos? Quantas oportunidades de serviço nós temos, a gente não dá conta, não é? Vocês aqui da congregação sabem exatamente do que eu estou falando. E louvados seja Deus por essa oportunidade de servi-lo que Ele nos tem dado. Então, quando Jesus entra em nossas vidas, devemos agir em favor do reino de Deus, para que outras pessoas o sigam, para que outras pessoas sejam seus discípulos, para que sejam pessoas salvas, libertas do pecado, libertas de vícios, de enfermidades do corpo e da alma. E que as famílias dessas pessoas tenham seu destino transformado pela presença de Jesus em suas casas, assim como aconteceu na casa de Pedro. Aleluia. Que nós vejamos famílias com as suas histórias mudadas e transformadas
porque Jesus entrou na casa, curou a alma de pessoas, salvou, libertou e trouxe essas pessoas para perto. Que continuemos servindo ao Senhor para que outras pessoas sejam curadas, assim como a sogra de Pedro foi curada. Oremos. Pai, nós entregamos a Ti as nossas vidas para que nós possamos Te servir todos os dias, enquanto nós estivermos aqui na terra, Senhor. E que muitas famílias sejam alcançadas pelo nosso serviço e dedicação ao Teu reino aqui na terra, Senhor. E que na eternidade nós possamos estar contigo, ó Deus, para usufruir de tudo que Jesus foi preparar para nós. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção a gente ter certeza que ouviu o Senhor falando aos nossos corações. E, irmã, esse texto, como a irmã trouxe, uma inspiração realmente do Espírito Santo, né? São textos que a gente lê não sei quantas vezes, mas o Senhor renova e traz uma nova lição, um novo ensino para as nossas vidas. Uma vez restaurados, o que temos feito? Como gratidão ao Senhor pelo que o Senhor já fez em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a entender a profundidade dessa palavra nos nossos corações. Após a oração silenciosa, temos encerrado esse culto. Amém.